Olá pessoal, esse é o vídeo de sequência de simulações do Maxima do movimento circular. No vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima, a gente mostrou como é que a gente pode gerar gráficos do movimento circular. No vídeo de hoje, então, a gente vai dar sequência e mostrar como é que ficam os GIFs nesse movimento. Tá? Para iniciar, a gente vai começar da mesma forma que a gente fez no vídeo anterior, definindo o raio do movimento, a velocidade angular, a componente x do movimento, componente y, com isso, já é suficiente para a gente determinar, gerar os GIFs, tá? A gente também é interessante a gente determinar o período do movimento, tá? Nesse caso, o período ele pode ser dado por 2 vezes π dividido pela velocidade angular. Isso vai ser importante porque esse tempo vai ser o tempo dos GIFs, tá? E aí a gente vai ter um movimento completo, tá? Então, vamos fazer aqui o draw, tá? Lembrando que para os GIFs a gente não consegue fazer o draw 2D como a gente consegue fazer para os gráficos, tá? A gente vai colocar então file name, vamos colocar aqui MCU, terminal, Mated GIF, tá? E a sequência de gráficos, tá? Agora sim a gente vai usar o GR2D, tá? Dentro do GR2D a gente vai colocar os comandos necessários para a gente ter a partícula, a trajetória, os vetores. Para começar de forma fácil, a gente vai começar pela partícula, tá? Então eu vou começar logo aqui com o Proportional Axis. Lembrando, né, o formato do movimento não ficar como uma elipse, tá, mas sim como um GIF. Tá? Vou fazer x-range de -r a r, tá? E o y-range também de -r a r. A gente precisa colocar o x-range e o y-range, senão o GIF ele fica focado ao redor da partícula e não do movimento inteiro, tá? Point type set, para que o movimento, a nossa partícula fique parecendo, né, um círculo preenchido, tá? Uma escarinha de partícula. E agora sim, finalmente o points, né? O points que vai ser responsável por desenhar esse ponto aí, né? A componente x, a componente y, tá? Fecha aqui o points, fecha o GR2D. Agora a gente vai ter que colocar o tempo pro make list, tá? Então a nossa variável é o tempo, ela vai de 0 até o período, né? E aí a gente precisa dizer em qual intervalo a gente vai colocar esse tempo, né? Para ir de 0 ao período, em que intervalo? Se a gente quer, por exemplo, um GIF com 100 quadros, a gente pode fazer o período dividido por 100, tá? Na verdade vai ter 101 quadros, tá? Vou colocar um cifrão aqui para não mostrar as mensagens. Vamos executar, ver se dá certo. Opa, aqui eu coloquei animated, aqui é A depois do M, pronto. Será que é só isso? Pronto, só era isso o erro. A gente vê que apareceu então o nosso GIF aqui. Vamos abrir para ver como tá. Então tá aí. Essa é a animação da nossa partícula executando o movimento circular. E aí a gente vê que está muito simplório, né? Se for para mostrar dessa forma, talvez não vale a pena fazer a simulação, né? Basta, de repente, eu amarrar uma pedra num fio e eu consigo mostrar para os meus estudantes o movimento, né? Mas por que é interessante a simulação, né? Nesse caso, isso aqui a gente poderia fazer muito bem com o experimento. Porque a simulação permite mostrar por que a trajetória é do jeito que permite que a gente demonstre para os estudantes de forma dinâmica os vetores do movimento.
E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, para começar, a gente vai colocar a trajetória, tá? Então, eu vou copiar tudo isso que está aqui, menos o período, não preciso definir de novo, né? E agora eu vou colocar, então, a trajetória, tá? Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, a trajetória tem que estar, a opção da trajetória tem que estar dentro do GR2D. Nesse caso eu vou colocar color black para a trajetória estar em preto, tá? Vou colocar também o NTix igual a 50 para a curva estar suave. A gente viu no vídeo passado que inicialmente a trajetória do movimento circular ao círculo ele não mostra muito suave, tá? Então esse NTix aqui é para suavizar. E colocar aqui como polar para trajetória. Eu poderia também colocar como parametric, tá? A gente viu isso também no vídeo passado. Então vai ser R com φ de 0 a 2π. Né? Pronto. Vamos ver agora como é que está o GIF. Abriu o GIF. Olha, então agora a nossa partícula já está aparecendo aí, né? Na trajetória. E aí o estudante vai começar a entender por que quando a gente fala de movimento circular, a gente né, desenha um círculo para representar. Né? Não quer dizer que né, aquela trajetória ela existe fisicamente, mas é justamente por onde a partícula passa. Tá? Então a simulação já serve para mostrar isso. Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente seria mais difícil de demonstrar no experimento. Né? E agora, né, uma coisa que talvez seja interessante é a gente aumentar esse tamanho da partícula, tá? Então deixa eu colocar aqui point size pronto, né? Então aí já ficaria um pouquinho melhor se a gente aumentar o tamanho da partícula para 2, tá? E agora, o que eu vou fazer mais? Eu já coloquei a trajetória. Uma das coisas que a gente pode colocar também para ilustrar melhor esse movimento é o vetor posição, né? Então posso colocar aqui, ó. E aqui eu vou adicionar, né, uma vírgula, tá? Eu vou colocar uma cor vermelha para o vetor posição, né? Como eu vou colocar um vetor, eu vou reduzir o tamanho da seta do vetor para 0.1, tá? E vou colocar vector, né? Esse vetor ele vai começar na origem, então ele vai começar no ponto 0, 0, né? E vai terminar onde a partícula está. Então a componente x é x de t e a componente y é y de t. Rodou, gerou o GIF, vamos abrir para ver como está. Então tá aí o vetor posição, tá? Então essa é uma das formas que a gente tem de mostrar para o estudante como é que fica o vetor posição nesse caso, tá? Eu quero também, um outro vetor que é interessante mostrar é o vetor velocidade, né? E aí mostrar para o estudante que ponto a ponto esse vetor vai ser tangencial à trajetória, né? Então, vou colocar define vx de t, tá? Diff de x de t, então esse é a componente x do vetor velocidade, e define vy de t, diff y de t, tá? Então estão aqui as componentes x e y do vetor velocidade. Uma vez que a gente já definiu, né? A gente usou aí essa ferramenta do Maxima que é a derivação, tá? Que ele sabe fazer, né? O diff. Então torna mais direto, né? A definição do vetor a partir do vetor velocidade a partir do vetor posição. Então eu vou adicionar aqui como a cor verde, né? Vector. E aí qual é a posição que a gente quer em que comece esse vetor? É onde está a partícula. Então eu vou colocar x de t, y de t. É a posição onde está a partícula. Né? E esse vetor vai até onde? Né? A componente x, que é a vx de t, e a componente y, que é vy de t. Tá? Pronto.
Tá? Compilei o GIF, vamos ver como tá. Então, olha só, a gente percebe que um defeitinho que apareceu é que o vetor velocidade está muito grande e que ele está fora do quadro do GIF, né? A gente pode resolver isso, né, aumentando aqui, ó, o x-range para talvez aqui de 1.1 vezes r até 1.1 vezes r, de menos 1.1 r até 1.1 r. E aqui também o y-range, tá? Então essa é uma forma de a gente melhorar isso aí. E talvez diminuir o vetor velocidade. Eu vou dividir aqui, né, esse tamanho dele por 2, tá? Para ficar mais adequado à nossa situação. Vamos ver. Atualizei aqui o GIF. Ainda não ficou adequado, ainda a pontinha dele ainda fica desaparecendo. Então talvez a gente tenha que aumentar aqui para 1.2R. Aqui também, 1.2R, menos 1.2R, 1.2R. Pronto. Vamos ver agora. Ah, agora sim, ficou bem melhor, né? Então aí está o GIF mostrando o vetor posição e o vetor velocidade ao mesmo tempo, né? Então dá uma ideia, uma representação dinâmica do movimento circular com esses dois vetores, tá? E por fim, né, um outro vetor que geralmente a gente mostra para o estudante, né, quando a gente aborda esse movimento circular, é o vetor aceleração. Então, com o vetor aceleração eu vou definir, né, a componente x vai ser a derivada da componente x da velocidade em relação a t, e a componente y vai ser a derivada da componente y da velocidade em relação ao tempo, tá? E aí, para introduzir o vetor aceleração, vou copiar e colar aqui, vou colocar uma vírgula bem aqui, né, depois do vetor velocidade, vou colocar a cor lilás, tá? Então, purple, e vou colocar vector vai começar também onde está a partícula, então x de t, vírgula, y de t, e vai para o vetor aceleração, tá? Opa, aqui, colchete aqui, né? A x de t, vírgula, a y de t. Vamos ver como é que ficou. Então tá aí, né? Infelizmente, o vetor aceleração também fica muito grande. Então a gente pode diminuir aqui também, da mesma forma que a gente diminuiu o vetor velocidade, tá? Ficar melhor a representação. Pronto, né? Então tá aí. Talvez dessa forma fique muito poluído, né? Então, ó, tanto o vetor posição quanto o vetor aceleração juntos, talvez fique um pouquinho poluído, que fica, eles ficam meio que eles ficam um sobre o outro, né? Parte do vetor aceleração fica sobre parte do vetor posição, então isso pode gerar certa confusão. Então o que a gente poderia fazer para melhorar isso? No meu caso, eu acho que eu removeria. Quando eu mostrasse o vetor aceleração, eu não mostraria o vetor posição. Então basta apagar aqui, ó. Basta apagar aqui o vetor posição, apagar a cor vermelha também, que não precisa. Pronto, compilei, e aí eu vou mostrar só o vetor velocidade com o vetor aceleração. Olha que bacana fica o nosso GIF, tá? Uma coisa que pode ser feita também é a gente colocar nomes, né? Se a gente colocar simplesmente dessa forma e não dizer para o estudante quais são os vetores, talvez eles não saibam qual vetor é qual. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui um key, né? Antes do vetor velocidade, vou colocar, né, velocidade, né? E antes do vetor aceleração, eu vou colocar aqui aceleração. Pronto. Então aí, ó. E aí fica claro para o estudante, né? Ó, o vetor verde é o vetor velocidade e o vetor lilás é o vetor aceleração. Dessa forma fica, a simulação pode ser inclusive usada, né, em testes, por exemplo.
né? Então, nas aulas a gente pode, não precisa colocar isso aqui, e pode dizer qual desses dois vetores é qual, né? A gente sabe, o vetor verde é o vetor velocidade, o vetor lilás é o vetor aceleração. Mas se for no caso de um teste que você não vai dizer, você pode dar a nomenclatura, né? E para isso que é interessante a gente saber modificar o GIF. Por quê? Se eu quiser remover o vetor posição, eu removo. Se eu quiser adicionar, colocar de volta, eu coloco. Se eu quiser colocar uma nomenclatura nos vetores, eu também coloco para ficar mais claro para o estudante pela cor, né? E aí fica a critério de vocês como vocês vão aplicar esses GIFs, tanto nas aulas quanto nos testes, tá? Bem, era isso que eu queria ver de movimento circular. Até o próximo vídeo, gente.